Dando continuidade nos nossos estudos, agora a gente vai para o parágrafo único do artigo 1º. Então a gente já estudou os incisos do artigo 1º, apresentei cada situação, agora a gente vai avançar para o parágrafo único. O parágrafo único da Constituição do Estado do Mato Grosso do Sul diz o seguinte, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição Federal e desta. Então você viu que toda hora aparece aquele triângulo, não é verdade? Então ele está falando, desta Constituição Estadual e da Constituição Federal. Então ele está falando que existe aqui o princípio da simetria. Por quê? Porque ele tem que obedecer esta Constituição Estadual e também a Constituição Federal. Para reforçar, eu trouxe aqui a Constituição Federal. Olha o que diz o parágrafo único. Todo o poder emana do povo. Todo o poder emana do povo. Que o exerce por meio de representantes eleitos. Que o exerce por meio de representantes eleitos. Ou diretamente. Aí ele fala aqui nos termos da Constituição Federal. Aqui ele fala nos termos desta Constituição. Por quê? Porque ele está na Constituição Federal. E aqui ele adiciona, e desta. Então, isso é o princípio da simetria na prática. Então, o que a gente tem que ter como referência aqui? Que a regra, ou seja, a lei, ela surge em decorrência do poder do povo. Então, todo o poder emana do povo. Então, o poder vem de baixo para cima. Então, eu tenho o povo que vai escolher seus representantes, os representantes elaborarão as leis. E quando a gente fala desse parágrafo único, a gente tem que falar sobre regime de governo. Então a gente tem basicamente, não são só esses, mas a gente tem basicamente dois tipos aí de regime de governo. A democracia e a autocracia. Autocracia, o governo impõe suas decisões ao povo sem participação deste último, ou seja, do povo. Então, nessa aqui, o poder vem de baixo para cima ou de cima para baixo? De cima para baixo, então ele tem a imposição, tá bom? Exemplo, uma ditadura, ele estabelece a regra e impõe para todo mundo, tá bom? Agora aqui na democracia, a maior participação dos governados nas decisões governamentais. E aí eu tenho três tipos, democracia direta, indireta e a mescla aí, né? Que é semidireta ou participativa. Então, direta, o povo exerce diretamente. Então, eu chamaria o povo a decidir a cada decisão. Vamos abrir concurso? Aí eu chamo todo, o povo pergunta, vai abrir concurso ou não vai abrir? Aí metade fala sim, metade fala não. Então, a democracia direta não tem como ser exercida em países de população gigante. São situações específicas. E eu tenho a democracia indireta, onde o povo participa por meio de seus representantes eleitos. Vocês lembram desse texto aqui? Por meio de seus representantes eleitos. É o que a gente acabou de ver aqui. Exerce por meio de representantes eleitos. Então a gente tem aqui, né, esse trecho na democracia indireta. Só que ele falou aqui, democracia direta, o povo exerce diretamente. A gente viu aqui também a palavra diretamente. Então, a gente vai ter essa situação aqui, democracia semidireta ou participativa. Combina a democracia indireta com alguns institutos da democracia direta. Ok? Então a gente tem que ter noção que esse parágrafo único aqui é a democracia participativa. Pode aparecer na sua prova como semidireta ou participativa. É mais comum aparecer com essa nomenclatura aqui, democracia participativa. Então, necessariamente, a gente vai ter que visualizar um pouquinho tanto das situações dos representantes eleitos quanto diretamente para a gente poder avançar nos estudos. Então, aqui que eu trouxe para vocês o artigo 52 da Constituição Estadual. Então, se você está reparando, apesar de a gente estar estudando o título 1, a gente está indo para vários lugares da Constituição Estadual. Então, a gente está tendo uma visão mais ampla do todo, tá bom? Então, artigo 52, o poder legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa. Olha aqui a Assembleia Legislativa. Que se compõe de quem? Representantes do povo. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. Então, que se compõe de representantes do povo, eleitos na forma da legislação federal. Beleza? Então, Assembleia Legislativa. Quem são os representantes eleitos? Poder Legislativo e Poder Executivo. Então, a gente já visualizou o artigo 52 da Constituição Estadual, que fala do Poder Legislativo. Então, agora a gente vai visualizar o artigo 84, que fala do Poder Executivo. Ele fala o seguinte, será considerado eleito governador o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos. Então, ou seja, foi eleito. Não computados em branco e os nulos. Artigo 85. O governador e o vice-governador tomarão posse em sessão da Assembleia Legislativa, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir quem?
à Constituição Federal e Estadual, observar as leis, promover o bem geral do povo sul-matogrossense e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. O governador tem que fazer esse juramento, o presidente da República tem que fazer o juramento, o prefeito tem que fazer esse juramento, tá bom? Então, o que eu quero deixar bem claro é que todos devem obedecer à Constituição Federal, à Constituição Estadual e, no caso, o prefeito, além desses dois, a lei orgânica do município. Então, ele vai falar aqui, no caso do prefeito, cumprir a Constituição Federal, Estadual e a lei orgânica do município. Ok? Caso ele não obedeça, o que vai acontecer? Uma quebra da autonomia. Através do quê? Da intervenção. Então, a intervenção é quando alguém do ente federado deixa de cumprir essa regra. E aí o próprio Estado vai ter que fazer uma intervenção para corrigir, né, essa distorção. E aí, só para mudando um pouquinho de assunto, sempre tem que visualizar como escreve sul-matogrossense, que gosta de cair em questão, né? Como se escreve sul-matogrossense, junto, separado, né? Tá bom? Então sempre tem que ficar atento. Então a gente visualizou anteriormente os representantes eleitos. Agora a gente vai mudar o foco, agora a gente vai falar dos diretamente. Então, o povo exerce o poder por meio de representantes eleitos, a gente viu. Assembleia Legislativa, no caso do Estado, e governador, no caso do Poder Executivo Estadual. E agora diretamente. Só que antes de avançar, vou fazer a mesma coisa, vou voltar e apresentar para vocês a Constituição Federal. E relembrar, tanto na Constituição Federal quanto na Constituição Estadual, existe a possibilidade de participação direta do cidadão. E aí, como eu apresentei para vocês a Constituição Federal aqui, vou fazer uma vinculação constitucional. Vou sair lá do artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, para o artigo 14 da Constituição Federal. Então, eu estou na Constituição Federal. Por que isso? Porque lá no artigo 14 da Constituição Federal, a gente vai conhecer as formas de participação direta. Então ele fala aqui, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e nos termos da lei, mediante. Então a participação direta vai ser através de plebiscito, referendo, iniciativa popular. O plebiscito e o referendo são a mesma coisa. A diferença é o momento que acontece. Então, o artigo 2º da lei diz o seguinte: plebiscito e referendo são consultas formuladas ao povo para que delibere sobre matéria de acentuada relevância, de natureza constitucional, legislativa ou administrativa. Então é deliberar, ou seja, decidir algo. Então o povo vai decidir algo, tá bom? Só que é uma consulta. O que significa isso? Dependendo do momento que é feito, ela vai ratificar ou não uma decisão do Poder Legislativo. Então, vou colocar aqui para vocês, aqui, eu tenho aqui uma linha do tempo. Aqui, eu tenho o fato. Brincando um pouco, ordem alfabética. Quem vem primeiro, plebiscito ou referendo? Quem vem primeiro na ordem alfabética? O P, né? Vem antes do R. Então, eu tenho o P aqui e o R aqui. Para que é isso? Para você facilitar a sua memorização. Então, eu tenho um fato. Quando a consulta é feita antes do fato, é plebiscito. Quando a consulta é feita depois do fato, é referendo. Tá bom? Então, para facilitar a memorização. Tanto o plebiscito quanto o referendo são consultas. A diferença é o momento que é feita essa consulta. Ok? E aí, então a gente já aprendeu que plebiscito e referendo são formas de participação direta. E por último, nós temos aí a iniciativa popular. A iniciativa popular a gente encontra lá no artigo 67 da Constituição Estadual. E ele fala o seguinte, a iniciativa das leis complementares e ordinárias. Então, caso você não saiba, existem vários tipos de lei. Lei delegada, lei ordinária, lei complementar, medida provisória, emenda à Constituição, tá bom? Então, aqui no caso, ele está falando que iniciativa de leis complementares e ordinárias. Nesse momento, você não precisa saber o que é uma lei complementar ou uma lei ordinária. Você precisa saber que são apenas dois tipos que vai acontecer a iniciativa de lei, tá bom? Tanto a lei complementar quanto a lei ordinária. Então, a iniciativa de leis complementares e ordinárias cabe
aos cidadãos. Então você viu que aqui tem várias informações, só que não é o que nos interessa nesse momento. Eu estou falando de participação direta do cidadão. Então, a participação direta do cidadão, nesse caso, é a iniciativa de lei complementar e ordinária. O parágrafo 2º vem explicando como que vai acontecer essa iniciativa popular. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Assembleia Legislativa de projeto subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado do Estado, distribuído em pelo menos 20% dos municípios, com não menos 3/10 dos eleitores de cada um deles. Então ele estava falando uma regra matemática aqui de como deve acontecer essa situação aí da iniciativa popular. Então tem que ficar lendo aí para você não se confundir. Então o foco nesse momento é apresentar o que é uma iniciativa popular. É quando você visualiza alguém fazendo algum movimento social de pegar assinatura. E ele tem que pegar a assinatura, olha o que ele está falando aqui, ó, por pelo menos 20% dos municípios do estado. Então se ele quer apresentar um projeto de lei no âmbito estadual, ele tem que verificar quanto é 20% do total dos municípios do estado e coletar assinatura nesse quantitativo de municípios. E aí ele fala, com não menos de 3/10% dos eleitores de cada um deles. Então ele tem que identificar qual é o quantitativo de eleitores e aí buscar 3/10% dos eleitores. Então não é 30%, é 3/10%, tá bom? Avançando aqui, eu tenho a Constituição Federal. Na Constituição Federal, eu tenho a mesma regra. Então, ó, na Constituição Estadual, você vê que eu coloco de maneira explícita aqui, ó, Constituição Estadual, artigo 67. Já na Constituição Federal, isso está lá no artigo 61. E se você reparar, eu destaquei em azul aqui, ó, a iniciativa das leis complementares e ordinária cabe aos cidadãos. Igualzinho, vou voltar lá na Constituição Estadual, ó, igualzinho. A parte em azul é igualzinho, que é o que a gente está estudando, tá bom? Claro que tem diferença de um para o outro, só que no caso do nosso foco está igualzinho. Avançando, parágrafo 2º. A iniciativa popular, isso na Constituição Federal, pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito, ou seja, assinado, por no mínimo 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 3/10% dos eleitores de cada um deles. Tá bom? Um ponto técnico que eu vou apresentar para vocês. Aqui, ele aparece, ó, 3/10% dos eleitores de cada um deles. Essa é a terminologia correta. 3/10%, tá bom? Se você pegar a Constituição Estadual, ele não fala 3/10%. Ele fala 3/10, tá bom? 3/10, se eu considerar só isso aí, se eu considerar que o décimo é o universo, ou seja, 100%, eu estou falando que é 30%, e não é 30% dos eleitores, porque senão fica inviável, tá bom? Então, por mais que não apareça aqui o porcento, você vai ter que presumir que é 3/10%, tá bom? Para fins de cálculo. Mas caso seja uma questão literal, você já sabe. Na Constituição Estadual não aparece o porcento. Ok? Então, apresentei aí para vocês de maneira visual a diferença de um para o outro. Avançando mais um pouquinho, lembrando, a gente está falando de formas de participação direta do cidadão, lá no regime de governo, democracia participativa. E aí, trouxe aqui para vocês a Constituição Federal, lá no artigo 27, parágrafo 4º. Lá no artigo 27, parágrafo 4º, diz o seguinte, ó, a lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. Então você viu que na Constituição Federal a gente encontra a iniciativa popular lá no artigo 61. Vou voltar aqui para você visualizar. Ó. Então nós temos aqui, ó, 61, iniciativa popular. E aqui no artigo 27 ele está falando de como vai acontecer no detalhe isso, no âmbito estadual. Ó. A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. E aí eu trago para vocês um tópico que é interessante para vocês, que é o regimento interno da Assembleia Legislativa. Lá no regimento interno da Assembleia Legislativa tem a ementa, né? Você vai ver toda a distribuição de capítulos e nós temos um título que fala da participação da sociedade civil, capítulo 1 da iniciativa popular, que é o que a gente está visualizando. Iniciativa popular, participação direta.
E ele continua, 2, das petições e representações e outras formas de participação. Então ele está apresentando como o cidadão pode participar da gestão do Estado. E aí, nosso foco nesse momento é iniciativa popular. E olhando esse regimento interno, a gente tem lá no artigo 370 a explicação de como que vai acontecer essa iniciativa popular. Então ele fala, ó, a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Assembleia Legislativa de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado do Estado, distribuído em pelo menos 20% dos municípios, com não menos de 3/10 dos eleitores de cada um deles, obedecidos às seguintes condições. Aí ele vem falando várias condições. Aqui eu trouxe só para apresentar, eu trouxe duas situações, mas são várias situações que tem lá. Inciso 1. A assinatura de cada eleitor deverá ser acompanhada de seu nome completo e legível, endereço e dados identificadores de seu título eleitoral. 2. As listas de assinaturas serão organizadas por município em formulário padronizado pela mesa da Assembleia. Tá bom? Então tem várias situações, depois se dá uma olhada, porque a finalidade aqui é a Constituição Estadual, só que eu, ao mesmo tempo estou fazendo a vinculação já com um tópico importante, que é o regimento interno da Assembleia. Então, avançando um pouquinho mais, vou voltar no artigo 27, parágrafo 4º, para instigar vocês sobre uma reflexão aqui, ó. Olha o que ele fala, ó, a lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. Quando você estuda um pouquinho mais de direito administrativo, você encontra lá sobre o princípio da indisponibilidade do interesse público. Então a regra é que o Poder Executivo não pode dispor do interesse público. Quem pode dispor sobre o interesse público é o Poder Legislativo. Por que o Poder Legislativo pode dispor do interesse público? Porque o Legislativo é eleito para ser o representante do povo, né? E o patrimônio público é de quem? Do povo. Então é o povo, através do seu representante, que pode dispor. Então, se é o Poder Legislativo que pode dispor, o Legislativo vai elaborar o quê? Uma lei. Então é a lei que disporá, tá bom? Só que aí, novamente, o que eu quero instigar vocês? Olha o que diz aqui, ó, regimento interno da Assembleia Legislativa. Regimento interno foi publicado por meio de uma resolução. Ok? Por meio de uma resolução. Aí eu pergunto, resolução é um instrumento adequado para atender este parágrafo 4º do artigo 27 da Constituição? Se você tem uma visão ampla sobre o processo legislativo, você já vai começar a entender o que eu quero instigar na sua linha de raciocínio. Se você não tem essa visão ampla, não tem problema. Eu estou aqui para mastigar o assunto e apresentar essa conexão aqui, tá bom? Então vamos lá. Trouxe aqui para vocês uma hierarquia básica das normas. Só que antes de ir para cá, eu vou voltar aqui, ó. Lembra aqui que eu fiz uma escadinha? Eu tenho a Constituição Federal, eu tenho as leis e tenho os decretos. Aqui é a Constituição Federal, aqui em regra é o Poder Legislativo e em regra aqui é o Poder Executivo, tá bom? Agora eu trouxe uma coisa mais elaborada. Então eu tenho a Constituição Federal no topo, ninguém pode contrariar a Constituição Federal. Depois eu tenho as emendas constitucionais que alteram o texto da Constituição. Depois eu tenho tratados e convenções sobre direitos humanos, que vão estar no mesmo nível de equivalência das emendas à Constituição. Tá bom? Depois eu vou ter um conceito de norma supralegal que vai ficar aqui entre esse tratado e esse espaço rosa, mas aqui não é o foco, né? Não é o foco a análise do direito constitucional em si, mas a instigação em relação à resposta que eu quero que vocês tenham à pergunta que eu fiz. Então eu tenho aqui, ó, Constituição Federal, emenda à Constituição e tratados e convenções sobre direitos humanos. Ok? Aí eu tenho aqui leis complementares e leis ordinárias. Iniciativa de lei só vai ser sobre leis complementares e leis ordinárias. Leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções, não. Tá bom? Lembra lá do 61, no caso da Constituição Federal? Leis complementares e leis ordinárias. Vou voltar novamente aqui, ó. A lei. A lei é no sentido amplo. Se é no sentido amplo, é todo esse rosinha aqui. Tá bom? Todo esse rosinha. Então, se é todo esse rosinha, eu tenho que visualizar. A lei foi atendida através de uma resolução. Essa resolução está no rosinha? Tá. É o último item. Resoluções.
Resoluções e decretos legislativos são instrumentos adotados pelo Poder Legislativo, tá bom? Só que você tem que tomar cuidado com um ponto. Por quê? Porque decreto, existe o decreto do Poder Executivo, que é esse aqui, ó. Então, ó, quando está aqui, o decreto está nesse degrau, é decreto legislativo. Quando ele está aqui, é só decreto. Esse decreto, só decreto, é decreto do Poder Executivo. É igual raiz quadrada. Se está sem o doisinho lá, se está sem o 2, eu sei que é raiz quadrada. Então, ou seja, se só é decreto, eu sei que é decreto do Poder Executivo. Porque se for do Legislativo, ele vai estar nesse nível e ele tem que estar expresso, decreto legislativo. Tá bom? Se for resolução, resolução pode estar aqui quanto aqui. Aí você tem que ficar atento se está sendo emitido pelo Poder Executivo ou pelo Poder Legislativo. Nesse caso, ele está falando, ó, resolução de quem? Da Assembleia Legislativa. Regimento interno da Assembleia Legislativa. Tá bom? Então, apesar de estar escrito lei lá, ele está lei no sentido amplo. Olha aqui o artigo 65. Isso aqui é da Constituição Estadual, tá bom? Da Constituição Estadual. O processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, decretos legislativos e resoluções. Reparou a diferença entre a Constituição Federal e a Constituição Estadual? A Constituição Federal tem medida provisória. A Constituição Estadual não tem medida provisória. Tá bom? Não tem medida provisória. Quem, de repente, faz concurso para contador, concurso para controlador interno, né? Para auditor aqui, no caso, que cai essa Constituição Estadual, é importante isso que eu estou acabando de falar. Por quê? Porque quando eu vou abrir um crédito especial extraordinário, eu vou abrir ou por decreto ou por medida provisória. Medida provisória é quando existe o instrumento medida provisória. Quando não existe o instrumento medida provisória, é por decreto. Então, no caso aqui, não existe instrumento medida provisória. Então, quando vai ser aberto um crédito adicional extraordinário, vai ser por decreto. E não é por decreto legislativo, é decreto só. Decreto. O que eu falei? Decreto só é o quê? Decreto do Poder Executivo. Tá bom? Então, eu tenho essas situações aqui no caso do âmbito estadual. E aqui nós tivemos a resolução, que é essa aqui, ó, resolução. Ok? Avançando, parágrafo 1º. A Assembleia Legislativa, por deliberação da maioria de seus membros, poderá subscrever proposta de emenda à Constituição Federal. Então, ó, a Assembleia Legislativa pode participar de uma emenda à Constituição Federal. Quando você estuda o artigo da Constituição Federal que fala sobre emendas à Constituição, você visualiza lá que as assembleias podem propor alteração ao texto da Constituição Federal. E aí aqui ele está falando que realmente é verdade. Tá bom? Parágrafo 2º. Lei complementar. Então presta atenção. Ó. Parágrafo 2º. Ó. Lei complementar. Você viu que ele foi explícito. Ele não falou lei ordinária, não falou lei delegada. Ele falou lei complementar. Então, ó, lei complementar disporá. Então, o que a gente aprendeu sobre dispor, sobre o verbo dispor? Quando aparece o verbo dispor, 99,9% dos casos é o Poder Legislativo. Tem apenas duas situações que vai ser o Poder Executivo, mas não é o caso aqui de apresentar para vocês. Mas 99,9% dos casos é o Poder Legislativo. Então, ó, Poder Legislativo, através de uma lei complementar, disporá sobre a elaboração, a redação, a alteração, a consolidação e a revogação das leis. Isso cai também no concurso da Assembleia Legislativa. Se você pegar a lei federal, é a Lei Complementar 95. A Lei Complementar 95 ela foi replicada obedecendo o princípio da simetria também no âmbito estadual. E aí vai ter uma Lei Complementar Estadual falando sobre isso. Tá bom? Ele vai falar o que é o inciso, o que é o parágrafo, como que aparece, por que aparece artigo, por que aparece parágrafo, por que aparece inciso. Tá bom? Ele vai falar por que a cor da ementa é diferente da cor do nome da lei. Então ele vai falar sobre isso. Avançando um pouquinho, ó. Artigo 63. Compete privativamente à Assembleia Legislativa. Inciso 2. Dispor. Ele vai dispor sobre vários pontos, ó. Sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação, extinção de cargos, empregos e funções, de seus serviços e a fixação da respectiva remuneração,
observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a famosa LDO. Então, compete privativamente à Assembleia Legislativa dispor sobre sua organização. Ok. E como que ele vai dispor? Elaborando um regimento interno. Então, eu vou voltar aqui para vocês. Resolução, a gente já sabe que é uma lei em sentido amplo. Ela está fazendo o regimento interno. E esse regimento interno está falando sobre a organização, o funcionamento da Assembleia Legislativa. Tá bom? Então, entenderam o contexto lá que eu falei para vocês? Apesar de ele colocar aqui, lei disporá, e apesar de aparecer resolução, tá tudo certinho. Por quê? Porque quando você vê lei, você vai imaginar é lei ordinária. Só que é lei no sentido amplo aqui. É lei que pode ser lei complementar, lei ordinária, resolução, decreto legislativo, tá bom? A regra é que quando é coisa interna da Assembleia, utiliza-se resolução. Quando vai para o alcance de toda a população, lei ordinária, lei complementar. Certo? Então a gente apresentou para vocês aí o parágrafo único do artigo 1º nos detalhes, tanto na participação direta quanto na participação indireta, que é através dos representantes eleitos.